Olá, senhores produtores. Meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na IACO. Estamos hoje aqui para alertá-los quanto à ocorrência da raiva na Serra de Maracaju, na região que nasce o Rio Feio. Então, toda aquela região, Guia Lopes, Jardim, Maracaju, Nioaque e Ponta Porã estão em alerta, tá certo? Então, nós vamos apresentar aqui alguns slides para poder facilitar a visualização para vocês. Então, esse pontinho verde aqui é o caso de raiva que foi confirmado agora essa semana, tá certo? E esse risco mais verde escuro aqui é o Rio Feio. E o nosso alerta vem para essa região justamente porque, como é uma região de morraria, através dos estudos, a gente determinou que essa área é uma área de risco permanente para a raiva. Então, assim, essa comunicação do risco permanente já foi feita em outubro do ano passado, outubro de 24, outubro de 23. Então, a gente vem comunicando vocês por e-mail. É importante que o produtor use como regra a vacinação sistemática dos seus animais contra a raiva se não quiser ter prejuízo com essa doença, porque é uma região onde a ocorrência da doença é muito frequente. Então, é mais fácil que o produtor vacine anualmente seu rebanho de acordo com o seu manejo. A IAGRO não vai determinar nenhum período específico, tá? De acordo com o seu manejo, é importante fazer essa vacinação dos animais, tá certo? E esses pontinhos vermelhos aqui ao redor, quer dizer que são focos de raiva que aconteceram em 2018, 19 e 20. Então, vocês veem que é uma região que já ocorreu casos de raiva no passado. Por isso é importante essa vacinação sistemática. Então, esse pontinho verde aqui é o caso de raiva que foi confirmado agora essa semana, tá certo? E esse risco mais verde escuro aqui é o Rio Feio. E o nosso alerta vem para essa região justamente porque, como é uma região de morraria, através dos estudos, a gente determinou que essa área é uma área de risco permanente para a raiva. Então, assim, essa comunicação do risco permanente já foi feita em outubro do ano passado, outubro de 24, outubro de 23. Então, a gente vem comunicando vocês por e-mail. É importante que o produtor use como regra a vacinação. Então, aqui nós temos um caso de raiva inicial. Então, o animal geralmente inicia com perca dos movimentos da parte posterior, evoluindo para um quadro onde o animal já não consegue mais se levantar, que é o caso dessa bezerra aqui. O animal, na tentativa de se levantar, ele acaba se arrastando pelo chão, como essa bezerra aqui. Evoluindo para um quadro final, onde o animal já não consegue mais se levantar, e na tentativa de fazê-lo, provoca esses buracos no chão aqui, que a gente fala popularmente como movimentos de pedalagem. Então, aqui nós temos um caso de raiva inicial. Então, o animal geralmente inicia com perca dos movimentos da parte posterior, evoluindo para um quadro onde o animal já não consegue mais se levantar, que é o caso dessa bezerra aqui. O animal na tentativa de... Falamos da doença e agora vamos falar do principal transmissor. Bom, os transmissores da raiva para os animais são os morcegos hematófagos, popularmente conhecidos como morcegos vampiros. Então, no momento que esses morcegos, como a gente fala, morcegos hematófagos, quer dizer que morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue. Então, a gente fala morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue. No momento que esses morcegos vão se alimentar do sangue dos animais, eles vão estar, e os morcegos estiverem doentes, eles vão estar eliminando o vírus da raiva pela saliva. Nesse momento que ele vai inocular o vírus da raiva nos animais. A partir do momento que os animais, que esse vírus da raiva entra em contato com o animal, com o bovino, com o equino, esse vírus vai se multiplicar embaixo da pele, procurar uma inervação e até chegar ao cérebro dos animais. Todo esse caminho demora em torno de 30 a 60 dias. Então, a partir do momento que vocês tiverem um animal doente, fatalmente ele já foi contaminado pelo menos 30 a 60 dias atrás. E aí já não tem mais o que fazer. Não existe cura para a raiva, não existe tratamento para a raiva, tá certo? Por isso a gente alerta para realizar essa vacinação o quanto antes para essas propriedades que ainda não vacinaram nessa região que já citamos. Já falamos aqui, né? Então é importante fazer a vacinação e para aqueles animais que estão tomando a primeira dose, fazer a dose de reforço, tá? E anualmente fazer o reforço nessa região, porque como eu já falei para vocês, é uma região de risco permanente para raiva, tá? Não é vacinação só de bovinos, é bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, tá certo? E um movimento e uma ação que também ajuda no sentido de evitar que a doença se espalhe para outra região é o controle dos morcegos nos abrigos deles. Para isso a gente precisa de você, produtor rural, você que mora na propriedade rural, para nos indicar onde que é possível abrigo. Então nessa região vai ter bastante abrigo caracterizado como caverna, fenda nas rochas, mas também tem casas abandonadas, poço. Então são vários abrigos que a gente pode encontrar um morcego. Para isso a gente precisa de vocês para nos indicar onde é esse abrigo. Tá certo? Aqui alguns exemplos, então, caverna, fenda, casa abandonada, turbina que gerava energia. Aí nessa mesma serra nós temos duas turbinas que a gente captura o morcego, já captura o morcego hematófago, poço, base de ponte. E é importante a gente falar, vou voltar nesse slide do poço, é importante falar que a partir do momento que vocês tiverem um abrigo suspeito de ter morcego vampiro, não destruir esse abrigo, porque a IAGRO sempre vai retornar nesses abrigos, no sentido de controlar a população desse morcego transmissor, tá certo? Arvorocada também. Como eu falei, ele se alimenta exclusivamente de sangue. Então, qual vai ser a característica das fezes? Coloração vermelha preta e consistência pastosa, como vocês estão vendo aqui. E é importante reforçar, pessoal, não existe interdição da propriedade com suspeita de raiva ou com presença de abrigos, não existe multa. Tá? A raiva é uma doença que passa dos animais para o homem e não tem cura. Então, a partir do momento que vocês entrarem em contato com um animal suspeito, colocou a mão na boca de um bovino, de um equino, ele pode estar eliminando esse vírus. Então, é importante que você lave com água e sabão e procure o posto de saúde mais próximo, tá certo? Diante desse risco, a gente reforça, não manusear animais com suspeita de raiva. O que vocês têm que fazer? Procurar o escritório da IAGRO mais próximo de sua propriedade, porque nossa equipe vai lá para fazer o atendimento e, em sendo suspeito de raiva, vai fazer a colheita do material e orientação para vocês. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, procure os nossos escritórios da IAGRO mais próximo de vocês, para que o nosso pessoal possa fazer o atendimento e tirar suas dúvidas. Um abraço a todos. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, procure os nossos escritórios da IAGRO mais próximo de vocês,